Eu sou a Márcia, para os seguidores da Juliana, é terapeuta também, mas não dentro da área da TRG, mas da parte da hipnose, da metafísica da saúde. E vamos a isto. E agora eu vou começar a fazer as perguntas à minha entrevistada. Olá, Juliana, seja bem-vinda, como se diz, seja bem-vinda ao AMSE, porque eu criei o blog AMSE depois de uma situação assim ligeiramente conturbada da minha vida. E a partir daí comecei a fazer pequenos textos, a escrever lá e comecei a conhecer terapias e terapias. E a TRG para mim é uma novidade e realmente eu fiquei assim admirada em conhecer a Juliana e conhecer o Dr. Jair. Foi um gosto, um prazer de ter-vos conhecido e estou extremamente curiosa o que é que significa a TRG. Gostaria que vocês falassem um pouco, a Juliana falasse um pouco sobre esta terapia, como chegou na terapia da TRG. O título é como a TRG pode ajudar, né, no processo emocional. E eu gostaria que a Juliana se apresentasse e falasse conosco. Vamos lá, então. Boa noite a todos, né? Meu nome é Juliana Lima Verde, eu sou terapeuta da terapia de reprocessamento generativo, que é a TRG. E pronto, a Márcia me convidou para falar um pouco aqui sobre essa terapia, né? Engraçado, né, Márcia? Você estava falando aí que você começou a escrever o teu blog depois de algumas situações. Engraçado como essas situações que a gente julga numa primeira instância na nossa vida como sendo coisas negativas, né? E que na Uhum. verdade são, mas são situações que fazem com que a gente cresça, Sim. né? Ou seja, a partir dessas situações a gente começa a pensar em outras coisas, a sair da nossa zona de conforto e exatamente a pensar, fazer com que a nossa mente seja sugestionada a fazer coisas diferentes, que foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu vim para Portugal, fiz uma mudança de carreira, porque no Uhum. Brasil eu era professora universitária, eu, no Brasil eu sou veterinária, e quando eu vim para Portugal, eu já sabia que eu não ia trabalhar com nada disso. E eu sempre gostei muito de terapias alternativas. E até depois de fazer vários cursos, né, eu também sou hipnoterapeuta e tal, fiz cursos, pronto, não vou aqui nem falar os cursos que eu fiz, porque foram muitos. E a TRG chegou para mim num momento também de muita fragilidade minha, de Uhum. muita fragilidade emocional. E eu queria tanto me curar como também ajudar outras pessoas, né? Tanto passar pela terapia, experimentar o que a terapia tinha para oferecer, como também ajudar outras pessoas. Ok. E foi nesse momento que eu fiz, né? O ano passado, no início do ano, eu fiz o curso da TRG, foi quando pronto, eu conheci a técnica do professor Jair Soares. Que foi um prazer E, conhecê-lo também. não, Um beijinhos, né? Porque isso vai ficar gravado um beijinho para o Dr. Jair Soares. é, e o mais interessante é que foi muita coincidência a gente ter se conhecido, né? A gente estava conversando com outra pessoa, eu Sim, e eu ele, cheguei ali. e você chegou e depois descobriu que tem uma pessoa da tua família que Sim, fez o curso, né? a minha Que, mãe adotiva. Só que ela estava é, sempre a falar e eu pensei, ok, qualquer dia eu vou ver, exatamente. ver E nesse isto. congresso a gente apresentou um trabalho sobre a TRG, né? E pronto, e é uma terapia, sabe, Márcia, que vem ajudando muitas pessoas. O nosso público, ele é principalmente pessoas que já tentaram todos os tipos de psicoterapias convencionais e não obtiveram êxito, ou seja, não melhoraram a sua qualidade de vida. Eu tenho Sim. certeza que boa parte das pessoas que estão nos assistindo agora ou que irão nos assistir Uhum. se identificam com essa situação. Que situação é essa? Tem um problema emocional, procura, obviamente, um profissional da área, não é? Uhum. Só que o tratamento é muito longo. Essa pessoa,
a pessoa que está passando por um problema emocional, ela precisa ter uma qualidade de vida já, né? Então, essa pessoa, ela passa por um tratamento muito longo, é um tratamento que muitas vezes, a maioria das pessoas, elas desistem do tratamento no meio do caminho, exatamente porque não tem um resultado imediato, tá certo? Uhum. E acabam desistindo de fazer a psicoterapia convencional, acaba desistindo de fazer, tomar os medicamentos, né? Porque geralmente essas terapias elas vêm associadas com a medicação. E, ou seja, entrega os pontos, pendura as chuteiras, né? Como a gente costuma Sim, sim, dizer. sim, sim, sim. E essas pessoas que procuram a TRG são essas pessoas que já tentaram de tudo, são pessoas que passam por problemas de depressão, por problemas de ansiedade, né? Muitas delas passam por problemas de ideação suicida, Uhum. muitas delas têm problemas somáticos, ou seja, somatizam muito o Somatiza. problema emocional a ponto do corpo mostrar esse problema, né? Através da fibromialgia, através de problemas de pele, através de problemas de cabelo e por aí vai. Muitas Então, dores de cabeça, muita né? dor de cabeça, muita dor no corpo, né? Ou seja, a qualidade de vida dessa pessoa é muito baixa. Então, essas pessoas, quando nos procuram, elas já estão assim desesperadas. E o que a gente vem vendo, né, ao longo do tempo é o sucesso que essa terapia tem nesse tipo de pessoas, nesse tipo de paciente. Não é à toa que o professor Jair ele já tem 2 livros escritos sobre só relatos de casos de tratamentos com a TRG, Ou seja, certo? que foi eficaz, ou seja, pessoas com crises de ansiedade, com crises de depressão, procuraram um técnico ou até mesmo o Exato. professor Um Jair, terapeuta. um terapeuta, ou seja, já foi provado através da. Não vamos utilizar aqui a palavra cura, né? Porque é algo assim muito além. Ou A seja, já gente nem conseguem gosta de usar provar essa palavra cura. que conseguem, que estão bem, que estão a nível de saúde, estão bem depois que começaram a fazer a Exatamente. técnica, assim. E o mais interessante é que essa terapia é uma terapia breve. Por que é que a Uhum. gente fala que é breve? Porque se você for comparar com as psicoterapias convencionais, você vai perceber que com uma quantidade muito menor de sessões, essa pessoa tem uma melhora significativa na sua qualidade de vida, né? Enquanto as psicoterapias convencionais, a pessoa passa muitas vezes meses, Não anos, sei. né? Muitas vezes uma vida inteira nessa terapia sem ter uma melhoria na sua qualidade de vida. Com a TRG, o que a gente percebe é que com poucas sessões essa pessoa já tem uma melhora significativa. E com poucas sessões o terapeuta, né, alcançando todos os objetivos dos protocolos que a gente pratica dentro da terapia, essa pessoa alcança a remissão dos sintomas, né, de depressão, de ansiedade, e Uhum. já tem alta, tá? Essa terapia, ela abrange 5 protocolos, eu inclusive vim até vestida aqui com a camisa que Ok. o Então, professor Jair me deu, olha, dos deixa-me ver protocolos, então. protocolo cronológico, Lógico. somático, temático, futuro e potencialização. São os protocolos que o Uhum. terapeuta da TRG, ele vai realizar com o paciente, com esse cliente, né, que está precisando do tratamento. Então, a gente percebe que numa quantidade menor de sessões, essa pessoa já tem a remissão dos sintomas. Então, o que é que a gente observa? Que essas pessoas que tinham problemas de depressão, após o tratamento, elas já não têm mais os sintomas da depressão, não têm mais os sintomas da ansiedade. Pessoas com ideação suicida já não têm mais esse tipo de pensamento. Pessoas com fibromialgia, acredite, nós temos muitos casos de pessoas com fibromialgia que hoje já não tem mais esse quadro, Pois, certo? porque querendo E ou não, a fibromialgia, para ter o diagnóstico da fibromialgia, né, Juliana, é basicamente o despiste de tudo
possível. É, E o médico diz, olha, tem fibromialgia porque não encontrou ali não exatamente, encontrou nada. não É, mas encontrou não, nada. né, exatamente. E o mais interessante é o seguinte, é que essa pessoa com fibromialgia, ela já passou por tantos problemas emocionais que chega uma hora que o corpo cansa, né? Grita, né? É aquela pessoa que está cansada de carregar pedras e mais pedras, e na hora que você coloca uma pedrinha em cima, ela desaba. Ou seja, ela tem problemas emocionais e acaba somatizando esses problemas, ou seja, o corpo acaba falando mais alto. E como não se sabe, né, pelo menos a medicina tradicional não se sabe, não sabe ainda Não chega ali uma a ficar, causa, né, a né? etiologia da fibromialgia, o que é que a medicina tem focado? Tem focado naquilo que ela pode fazer para o paciente a partir do diagnóstico. Então, a pessoa tem o diagnóstico, o que é que nós vamos fazer agora? Ou seja, é sempre focado na questão de melhorar a qualidade de vida e nunca na remissão dos sintomas. O tratamento da fibromialgia hoje, por exemplo, ele é através de psicoterapia, Sim. né, farmacoterapia, atividade física. Isso só para dar uma leve melhorada na vida daquela pessoa. E se a Nunca pessoa tira a existe. medicação da noite para o dia, volta a sentir as mesmas dores. E muitas vezes ela está fazendo o tratamento certinho e de É, repente tem uma crise, não se sabe por que é que teve. Ou seja, a qualidade de vida dessa pessoa é muito baixa. Ela tem uma vida muito ruim, porque tanto ela como os familiares vivem em torno triste. da situação em que ela vai. Será que hoje ela vai ter uma crise? Será que não vai ter? Entendeu? Então, a qualidade de vida, tanto dela como de quem rodeia essa pessoa, é muito baixa. E a gente tem visto, né, muitos e muitos casos de fibromialgia que foram solucionados com a TRG, certo? Então, Uhum. isso para dizer para você o quê? Que a TRG é uma terapia que trabalha com a causa do problema, tá? Ela não trabalha com os sintomas, Os em sintomas. melhorar sintomas, ela trabalha realmente agindo na causa, ela vai na raiz do problema para solucionar. Quando você soluciona o problema, você não tem mais os sintomas, Exatamente. né? Sim, Você não sim. tem mais os sintomas. Então, nós trabalhamos dessa forma. Atualmente, o que é que nós estamos agora numa fase, né, um pouco diferenciada, porque nós estamos trabalhando com a parte científica da TRG. Por quê? Porque a TRG, inicialmente, ela foi uma terapia que, quando foi lançada e quando se viu o sucesso que ela tinha com essas pessoas, né, com problemas emocionais, a gente queria saber por que é que o que é que ela fazia, né, em termos de sistema nervoso, como é que ela agia dentro do organismo para que ela tenha o sucesso que ela tem com o paciente. Então, foi nesse momento, né, que eu entrei, né, eu já era paciente, eu já era terapeuta TRG e eu fui, na verdade, é até engraçado porque eu me ofereci para o professor Jair, mandei um recado lá para ele, né, eu disse assim, professor, olha, professor Jair, o senhor não quer comprovar, né, a TRG em termos científicos? Foi quando ele pegou, pronto, ele pegou, aceitou, Porque hoje em dia, né, Juliana, tudo as pessoas, mas tem que ter uma comprovação científica, mas é, temos que ter uma comprovação científica. E muitas das vezes, até mesmo o Reiki, que hoje em dia já está até dentro de muitos hospitais, mas as pessoas não queremos uma comprovação científica mesmo. Pessoas, terapeutas de Reiki, por exemplo, pessoas que praticam ali a meditação, sabem muito bem que funciona, há relatos, mas as pessoas querem algo ali comprovado, escrito, publicado em revista científica, mesmo vendo a olho que funciona, até mesmo um é. parente, uma pessoa que ali próxima, um amigo. Na verdade, existe aí duas pernas, vamos dizer, para esse tipo de necessidade. A primeira perna, né, que eu gostaria de ressaltar é que a pessoa que vai receber o tratamento é interessante, né, que ela se faça essa pergunta. Ok, eu fiquei boa, eu fui, o meu problema foi solucionado, mas como é que isso funciona?
né? Uhum. Então, a gente está aqui para responder essa pergunta. E a outra pergunta é com relação mesmo à comunidade científica, porque a comunidade científica, ela cobra para que a gente consiga entrar nela, né? Ela cobra que a gente tenha um direcionamento, que é o que nós estamos aqui a dar nesse momento, certo? Ou seja, Uhum. a gente tá pegando esses relatos de caso, a gente está transformando em artigos científicos. Certo. A gente está, a partir do ano que vem, nós estamos com um projeto que vai ser um projeto mais robusto, que é um projeto que a gente vai ter um número de comitê de ética, ou seja, um comitê de ética para pesquisa em seres humanos. Ele vai nos credenciar a realizar esse tipo de pesquisa, vai ser uma pesquisa focada em depressão. E nós vamos, então, fazer uma pesquisa mais abrangente, vamos dizer assim, mais aprofundada dos efeitos da TRG na depressão. E a partir daí, a gente vai começar, então, a extrapolar para outros tipos de coisas, né? Outros tipos de problemas emocionais que a gente vê diariamente com as pessoas que a gente atende, né? Como a própria fibromialgia, Ansiedade. Né? ansiedade, né? Porque até porque depressão e ansiedade Andam ali. podem andar juntas também, Sim. né? Além delas duas andarem juntas, podem andar juntas também com a fibromialgia, porque tudo tem a ver com a qualidade de vida, certo? Então, nós estamos focados nessa questão mesmo de fazer a comprovação científica da TRG. E até tinha visto em uma leitura, não sei se foi em um livro, foi num artigo que eu estive a ler, que depois que passamos dos 35 anos, só 5% do nosso cérebro é que é consciente. Os outros 95% é totalmente inconsciente, ou seja, se uma pessoa teve ali uma certa situação de abandono, de rejeição na infância, se foi agredida, se passou por algum tipo de violação, quando chega ali na fase adulta, ela tem ali o diagnóstico de fibromialgia e não sabe ela que muitas das coisas veio lá de trás. E eu achei interessante, tanto no Instagram da Juliana como no do professor Jair, tem lá relato de pessoas, ou seja, eu fui abandonado, eu tenho crise de depressão por isso, por isso e por isso. Ou seja, a TRG, como a Juliana estava falando, ela vai então mesmo ali na causa. Peraí, então você passou por um abandono e ainda não consegue lidar muito bem com esse abandono. Então a TRG vai atuar naquela causa específica. É basicamente isso, pelo menos é o que eu tenho compreendido agora. É, Por exemplo do. deixa eu te explicar também para quem está nos ouvindo, né? Quando Ok. eu mostrei para você aqui o protocolo cronológico, né? O Sim. cronológico quer dizer o quê? Que nós vamos fazer uma varredura, nós Uhum. vamos fazer um reprocessamento da vida dessa pessoa desde os 0 anos de idade até a idade atual. Então, você concorda comigo que quanto mais tempo essa pessoa viveu, maior é a probabilidade dela ter traumas? Porque muitas vezes, Márcia, a gente acha que determinado tipo de situação que a gente viveu não representa um trauma na nossa vida. E muitas vezes representa. Sim. Às vezes a gente passa por um trauma, e na infância, por exemplo, né, que é um período da nossa vida de que realmente, como nós somos mais vulneráveis, nós somos mais susceptíveis a ter traumas. E, ao contrário do que a gente pensa, apesar do nosso esquecimento da infância, esse trauma ele fica marcado no nosso subconsciente, certo? Então, na hora que na idade adulta você tem uma situação semelhante àquele É. trauma que você O gatilho, sofreu, né? O que é o gatilho. famoso gatilho, o que é que acontece? O teu sistema nervoso, ele reage lembrando daquilo ali. Não é que você pode até nem lembrar da situação, mas alguma coisa te é familiar naquela situação que está acontecendo agora, É aquela certo? parte da E luta e isso da vai te fuga, né? dar uma reação. Então, eu te faço uma pergunta. Por exemplo, por que é que tem pessoas que. Por que é que eu tenho várias pessoas que têm várias reações diferentes frente a Elas- uma mesma situação?
porque a reação de cada um depende daquilo que ela viveu Do ambiente. anteriormente, de situações semelhantes, entendeu? Então, a tendência do nosso subconsciente, quando ela tem um trauma e ele não conseguiu resolver esse trauma, qual é? É procurar um novo trauma para Uhum. ver se consegue resolver aquilo que não foi resolvido, que é o que a gente chama de ciclo, né? Então, ele vai entrando em traumas e saindo em traumas. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Tem muita gente, principalmente mulher, que diz que tem o dedo podre para homem, Hum. né? Isso E é isso, muito clássico. isso eu descobri, mas é interessante porque, assim, eu percebi isto depois que eu curei a situação do divórcio dos meus pais, o Ah, abandono, a violência doméstica, aquela coisa, e faz todo sentido. Mas eu vou deixar a Juliana concluir pois o é. Então, raciocínio. então, geralmente essa pessoa, ela teve um determinado trauma inicial. Uhum, E o subconsciente dela, como não conseguir resolver esse primeiro trauma, ele vai procurando um outro, né? Então ela sai de um homem com uma situação negativa, como o sistema nervoso dela, como o subconsciente não conseguiu resolver aquela situação, ele acaba procurando uma situação semelhante. uhum. E vai procurando e não vai achando. Se ela não conseguir romper com esse ciclo, ela vai ficar o tempo todo nisso. Por isso que ela diz que tem um dedo podre para homem, né? Ou seja, se ela não for lá na raiz do primeiro problema que aconteceu com ela e resolver e reprocessar, o que é que vai acontecer? Ela vai passar a vida toda nessa Sim. história, né? Uhum. Nesse ciclo. Sempre vai encontrar homens com o mesmo perfil, porque ela não conseguiu resolver o primeiro. Então, na hora que ela reprocessa o primeiro, que é a raiz, depois que ela tem alta do tratamento, ela começa a encontrar uma pessoa, né, de mais valor, um relacionamento saudável, certo? Então, eu costumo muito dar esse tipo de exemplo porque é um exemplo muito clássico, né? Quem é que não conhece uma amiga que diz que tem o dedo podre, Eu tenho né? uma amiga que, por Ou- acaso, uma vez ela falou: Márcio, eu acho que eu tenho um dedo podre para isso. E realmente, isso que a Juliana estava falando faz todo sentido, porque eu vivi na minha infância situação de violência doméstica, aquela coisa toda, até que a minha mãe foi embora. Eu tinha para ir por volta dos 8, 9 anos de idade. Sumiu, depois só regressou quando eu já tinha 15, quando meu pai faleceu. Só que eu tinha aquela mentalidade que o meu pai era ruim, que o meu pai fazia isso, ou seja, mais relativamente à minha mãe. Uhum. Então, eu em processo, eu comigo mesmo, fui ver o meu pai, eu acho que foi no último, foi quando eu fiz a sintonização do Reiki, já o grau de mestre, foi quando eu parei e me vi criança a brincar com meu pai, o meu pai super amoroso, o meu pai super carinhoso. Eu falei, meu Deus, eu tive um pai lindo, que sempre nos protegeu, que sempre nos guardou. E foi aí que o universo, eu vou falar Ah, assim, colocou agora uma pessoa maravilhosa na minha vida, posso falar aqui. É, mas realmente, até eu conseguir curar e ver meu pai de uma outra maneira, que era um pai que fazia de tudo para agradar a minha mãe, que fazia de tudo para ter boas condições em casa. Mas a uhum. minha mãe, como já tinha os traumas dela também, por ter sido Sim, abandonada sim. pela mãe, aquela coisa toda, ela não se sentia merecedora. E pronto, e ali gerava. Mas agora, já adulta, foi que eu consegui compreender lá a infância. E eu acho que essa parte do meu pai, eu acho que eu penso que estou curada, porque eu estou bem. Né? É, é, o, Mas é, o faz que, o, sentido. que, o que tem que ser observado é exatamente isso. Você tocou numa coisa interessante, porque as psicoterapias convencionais, elas usam muito o termo ressignificar, Exatamente. né? Mas Aham. na TRG a gente não usa ressignificar. Uhum. Porque ressignificar para a gente, né? Na verdade, se você for ver o contexto do que significa essa palavra, ressignificar é o quê? É dar um novo significado. Exatamente. Significa o quê? Que eu vou continuar com aquele espinho no meu pé, Uhum. eu vou olhar para ele e vou dizer, olha como ele é bonitinho, ele tá ali tão fofinho no meu pé, tá doendo, mas olha, deixa ele lá.
entendeu? Mas, na verdade, quando a gente trabalha com reprocessamento, que a nossa palavra de ordem, vamos dizer assim, Sim, é o sim. reprocessamento, quando a gente trabalha com reprocessamento, a gente não ressignifica, a gente tira o espinho do pé, e você concorda que uma pessoa sem o espinho no pé, ela vai ter uma visão muito mais positiva Sim. da vida? Mas Né? eu A também tive pessoa que curar a mim mas também. a pessoa com espinho no pé, ela nada para ela tá bom, nada para ela tá legal, ela tá ali com dor. Aí ela tem que olhar para o espinho e achar que o espinho é bacana, o espinho vai fazer ela crescer. Não, a gente reprocessa, ou seja, a gente tira o espinho do pé para que essa pessoa tenha uma nova vida, ela tenha qualidade de vida, entendeu? Então a Sim. gente trabalha dessa forma. A TRG ela é diferenciada exatamente por isso, porque a gente trabalha com reprocessamento e não com ressignificação. Ô, Juliana, faltam 10 minutos, mas entramos Hum, novamente, por quê? tá, Isso que a Juliana deu agora um exemplo no setor ali do amoroso, mas sim. ele também vai funcionar para aquelas pessoas, pelo que eu estou a compreender da Aham, TRG, para aquelas pessoas que começam a ganhar dinheiro e de repente perde muito dinheiro, ou seja, não consegue estar no trabalho, aí muda de trabalho, para o outro. Pelo menos é isso que eu estou a compreender, e a Juliana isso. vai explicar para nós. Ou seja, Isso é, vale para tudo, entendeu? os Porque setores, né? os nossos traumas, eles não são só traumas no contexto amoroso, ele pode ser um trauma de pai, um trauma de mãe, de irmãos, né? No contexto familiar, ele pode ser um trauma com dinheiro, porque dinheiro é uma energia, não é? Uhum. Ele pode ser um trauma de trabalho, ou seja, onde houver um trauma, a gente vai trabalhar a raiz daquele trauma e não as consequências. A gente não vai fazer você olhar para aquela consequência ruim e achar que é isso mesmo, que eu tenho que conviver com aquela dor. Não, a gente vai tirar a raiz, que é o trauma em si, para que você não tenha mais dor, não tem que conviver com dor, tá? É Uhum. isso. Ok. Pronto, porque assim faz todo sentido, até mesmo quando. Faltam aqui 8 minutos, estou aqui a controlar o tempo, mas Uhum. entramos Eu novamente. tô olhando para ele também. Deixa eu só ver aqui os meus seguidores aqui do Instagram. Estamos aqui porque o Instagram não funcionou de forma alguma e estamos a fazer a nossa live online com aqui a nossa querida Juliana. Veja se tem alguma pergunta aí. Uhum. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta aqui no Instagram, deixem que a doutora Juliana, entretanto, responda. Eu venho aqui buscar, estamos assim. É, espero que vocês estejam a gostar desta live, mas tivemos que fazer através do Zoom. Vai ficar gravado também lá no nosso canal do YouTube, que acho que a Juliana também tem o YouTube, certo? Sim, sim. Ok? Pronto. Mas é interessante porque eu lembro quando eu fiz ali aquela formação do coach, a primeira Uhum. coisa que fazemos é a roda da vida. E temos ali a Uhum. nota de 0 a 10, ou seja, Isso. família, E até você vê ali os desequilíbrios isso, que tem, né? os desequilíbrios. E pelo que eu estou a compreender da TRG, ou seja, vai lá na causa. Então, quer dizer que meu pai dizia assim na infância. Isso eu estou a dar um exemplo, não foi o que Tá. aconteceu comigo. Meu pai, pronto, ele sempre tentou ali dar o melhor, tanto para a esposa, e foi aí que eu fui buscar, ou seja, mas ele tentava fazer de tudo para agradar a minha mãe e os filhos, sempre ali pelos filhos. Mas as pessoas também têm um certo desequilíbrio na área profissional, desequilíbrio, ou seja, eu não quero ter filhos, porque também, se Uhum. calhar, tem ali um trauma da infância também. Eu acho que são 10, a área profissional, São familiar, 10, é. emocional, espiritual. Ajuda-me, pronto. Eu não lembro, mas eu lembro que são 10. São 8 ou são 10? E geralmente fazemos ali, temos a nota, né, de 0 a 10, Uhum. abaixo de 5 é porque aquilo realmente está ali Tá terrível. muito ruim. Pronto. Mas realmente faz sentido. Eu tinha muitas dores, porque eu comecei a estudar a doutora Cristina Cari. Pena não ter estado com ela em Lisboa. E eu tinha muitas dores na minha perna do lado direito. Fiz todo tipo de exame possíveis e imaginários e aquilo não era detectado, até que veio o diagnóstico de fibromialgia. Ah, Pronto. Até que eu consegui compreender relativamente à emoção relativamente à minha mãe e
Estou extremamente interessado e eu espero que vocês também estejam aqui, que estão no Instagram, interessados. Ou seja, com certeza alguém tem ali algum trauma, algo que não está bem, que está em desequilíbrio. É, e aos poucos, porque a gente vai limpando, né, Juliana? Eu acredito que seja isso. Vamos limpando assim, etapas e etapas, É, ponto a ponto, a ponto a gente vai ponto, limpando né? ponto a ponto. Só para você ter uma ideia aqui, tá, até para ilustrar também, por exemplo, a gente também faz muita terapia, estou de olho no tempo aqui também, tá? Ok, sim, sim. A gente faz também muita terapia de casal. Muitos casais nos procuram para fazer a terapia pela TRG. Só que a nossa terapia de casal é uma terapia diferente. A gente não vai lavar roupa suja no sofá, não tem sangue, não tem nada. É Sim, sim, aquela, sim. ou seja, o princípio é trabalhar cada elemento do casal de maneira individual. Por quê? Porque se hoje eu não sou um bom marido, se hoje eu não sou uma boa esposa, né, para o meu companheiro, para a minha companheira, isso não se deve simplesmente ao fato de eu não enxergar o casamento como uma coisa positiva ou negativa. Tem a ver com os traumas que eu tenho na minha infância, tem a ver com as minhas dores emocionais. Então, na TRG, a terapia de casal funciona fazendo a terapia com cada indivíduo em separado, individualmente. Hum, Certo? Por quê? Porque o problema da Mariazinha não é o mesmo problema do Joãozinho. Não adianta a Mariazinha entrar num acordo ali com o Joãozinho, porque daqui a 2 meses o problema vai estar de novo acontecendo. Aí ela vai lembrar, ai, a minha terapeuta disse que eu tenho que fazer isso quando aquilo acontecer. Não é. Isso aí é uma coisa muito forçada. uhum, sim, Você sim. tem que ser boa pro seu marido, para sua esposa, sei lá, que for, porque você se sente bem em fazer aquilo ali, entendeu? Sim, Ou sim. seja, você tendo sido reprocessado, você limpou. Hoje você é uma pessoa limpa, está pronto para enfrentar um casamento. Uhum, sim, sim, Tá sim. entendendo? A pessoa que passa pelo reprocessamento, né, que veio até a gente procurando terapia de casal, ela não só apenas vai ser bom marido, bom esposo, mas ela vai ser bom filho, vai ser bom pai, vai ser boa mãe, vai ser um bom irmão, um bom amigo, porque ela limpou tudo, certo? E é no casamento que ela está ali refletindo todas aquelas dores emocionais que ela tem e que ela teve, Aham. tá? Porque realmente faz todo sentido, porque assim, ou seja, eu casei também muito cedo. O meu ex-marido, ele teve uma bagagem que veio de uma família completamente diferente da minha, uma família Exato. disfuncional, ou seja, ele entrou no casamento com a mochila também ali carregada Exato, com a de mochila cheia. Você também está com a porcaria. mochila cheia. Na hora que você junta as duas mochilas, gente, não vai dar, não tem por que dar certo. É muito difícil. Não estou dizendo que vai dar errado, que a probabilidade é que dê 100% errado. Mas a probabilidade de que alguma coisa dê errada e que seja uma nova dor para você ou para ele é muito alta, Sim, sim. entendeu? Então, primeiro limpa, olha. Se cada casal pudesse, cada elemento do casal pudesse, antes de casar, antes de morar junto, fazer terapia com a TRG para entrar limpo no casamento, olha, não tinha coisa melhor. Digo para você. Não, mas é verdade. Pronto, falta aqui um minuto, mas ainda dá Ah, tempo de falar isso, porque depois eu gostaria que a Juliana falasse, pronto, para encerrar, sim, concluirmos a nossa live, e depois fazíamos uma, assim, já mais específica, caso a Juliana sim, sim, aceite. sim. Mas realmente eu tive que passar, ou seja, passei ali por um processo de luta, eu pensei assim, eu não quero ninguém. Eu vou tentar me curar o máximo que eu puder, mas eu ainda vou fazer a terapia TRG com a Juliana, com o doutor Jair, porque, querendo ou não, ainda tem muitas coisas que se calhar eu ainda carrego aqui dentro. Sabe por que é que todo mundo sai de um relacionamento dizendo que nunca mais quer se relacionar? Aham, Simplesmente porque acha que todo mundo é igual. é igual, sim. E você não vai encontrar Hoje uma, eu já não tenho essa você não mentalidade. vai encontrar uma pessoa igual. É por isso. E é interessante, eu pensei assim, então eu passei por aquele processo, vamos supor, de luto, de limpeza em mim, e ainda estou, né? Porque
São muitos anos, né? Eu já tenho 40 anos, então tem muita coisa lá atrás. Para poder agora me abrir para o novo. Sim, sim. Mas realmente, e eu vou até falar para a pessoa assim, vamos fazer a TRG, cada um em sítios diferentes, mas realmente É, é muito interessante isso. E vamos entrar agora novamente, vai cair. E eu gostaria tá. que a Juliana falasse agora dos outros passos Tá. para a Quando a gente inscrição. entrar, eu falo disso aqui. Ok. A pergunta, Juliana, era sobre pessoas que têm trauma depois dos 18 anos, se de alguma forma a TRG pode ajudar essas pessoas. E a segunda pergunta foi se o porquê que a pessoa tem esquecimento é, de De coisas que situações do aconteceram na passado. infância. Certo. Vamos lá, vamos primeiro para a primeira pergunta, se ela resolve traumas após os 18 anos. A TRG, ela pode resolver os traumas, tá ouvindo? Sim, 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 sim. Enfim, ela pode resolver traumas que eu tive ontem, Uhum. tá? Então, por exemplo, se eu faço tratamento com a TRG, recebo alta, tô limpa, isso não quer dizer que depois disso eu não vou ter trauma, não. Eu posso ter traumas, claro, né? O que vai acontecer é que eu vou estar muito melhor emocionalmente para amortecer esses traumas. Ou se esses traumas forem muito sérios, eu posso voltar a fazer o tratamento para limpar aquilo, para reprocessar aquilo que aconteceu depois que eu recebi alta do tratamento com a TRG. Entendeu? Então, quando a gente fala em traumas do passado, a gente não está falando de traumas de infância, não somente traumas de infância, mas traumas da adolescência, traumas da idade de adulto jovem, traumas que aconteceram ontem, certo? Então, todo tipo de trauma, ao ser reprocessado, ele vai ser limpo. Isso não significa que eu vou esquecer, tá? Você vai lembrar do que aconteceu, claro, mas você não vai ter mais aqueles disparos de ansiedade, tá? O teu sistema nervoso central, ele não vai ser mais abalado ao lembrar daquilo ali. Isso porque a gente trabalha com um requisito que acontece na neurociência, que é chamado de neuroplasticidade. Ou Uhum. seja, quando ocorre o reprocessamento, novos caminhos neuronais vão se formando e a pessoa, ela consegue ultrapassar o trauma. Continua lembrando, porém ela não tem mais aquela ansiedade. Imagina uma pessoa que foi violada, né? Uhum. Essa pessoa, ao ser violada, anos depois da violação, ao lembrar, ela continua tendo os disparos de ansiedade, de mal-estar, porque lembrou daquilo ali. Por quê? Porque o subconsciente, ele não sabe o que é presente, passado e futuro. Então, na hora que eu lembro de algo que aconteceu no passado, o meu subconsciente acha que está acontecendo agora. E ele me dá todas as sensações que eu tive quando aconteceu. Quando eu lembro de um futuro, né, que não é um futuro positivo, quando eu lembro de alguma coisa, que alguma coisa ruim pode acontecer no meu futuro, e que a gente chama isso de ansiedade, estou ansiosa porque alguma coisa pode acontecer, é uma ansiedade negativa, o meu subconsciente não sabe que é futuro, ele acha que está acontecendo agora. Então, ele vai ter agora todos aqueles sintomas de ansiedade, como se eu estivesse vivendo aquilo dali naquele momento. Então, ele não conhece o que é passado e futuro, ele só sabe o que é presente. Na hora que eu lembro, ele traz para hoje. Pronto, é simples assim. Então, se eu tive um trauma com 18 anos, com 20, eu tive um trauma ontem, se eu for submetida à TRG, eu vou reprocessar esse trauma, tá? Então, funciona perfeitamente. Com relação à tua outra pergunta, é com relação à infância, né? Sim, É sim. normal, na infância, mesmo sendo coisas positivas ou negativas, que a gente tem algum esquecimento. A gente não lembra de tudo que aconteceu na infância, Uhum. né? Sejam coisas boas ou coisas ruins. Vou te dar um exemplo aqui. Quando eu fiz o meu reprocessamento, porque quando a gente faz o curso da TRG, depois do curso a gente é indicado que a gente faça o reprocessamento com alguém, ou seja,
nós temos pessoas credenciadas que vão fazer o reprocessamento conosco, vão fazer o tratamento conosco, para então só depois a gente começar a atender. Então, quando eu fiz o meu reprocessamento, eu lembrei de coisas da minha infância que eu não sabia nem que tinha acontecido, certo? Uhum. Então, por quê? Porque eu consegui resgatar. O que é que o nosso subconsciente faz? Ele guarda as memórias por empilhamento. Ele começa a guardar aquilo que é ruim primeiro, o que é positivo, o que é bom, começa a ficar lá embaixo, né? A gente está sempre preparado para o que é pior. O nosso sistema nervoso, ele ainda é dos nossos ancestrais. Ele está preparado para lutar ou para fugir. Ele não está adaptado à era, né, a essa era moderna que nós estamos vivendo agora. Ele ainda vive lá 30 mil anos atrás. É o cérebro Então, reptiliano, é certo? o cérebro reptiliano, exatamente. Então, o que é que acontece? A gente está sempre colocando o que é negativo em cima e o que é positivo vai ficando para baixo. Na hora que você reprocessa, você vai tirando o que é negativo e o que é positivo vai emergindo. Então, um primeiro sinal durante o reprocessamento que a pessoa está realmente reprocessada é que quando a gente pede para ela lembrar de uma época da vida dela, ela já não lembra mais daquilo que foi ruim, ela começa a lembrar daquilo que foi bom. Lembra do exemplo que você falou do teu pai? Sim, 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 sim. Você lembrou de que ele era um bom pai e tal e tal. Por quê? Porque aquilo estava adormecido. Na Sim, hora que você reprocessa, aquilo aparece, entendeu? sim, sim. Então, na infância é muito comum que a gente, independente de sermos reprocessados ou não, é muito comum que a gente tenha esquecimentos, mas havendo um trauma, eu lembrando ou não desse trauma de infância, ele está lá. Ele está lá no meu subconsciente. Na minha idade adulta, se eu sofrer um trauma semelhante, mesmo que eu não lembre do meu trauma de infância, alguma coisa vai me levar até o meu passado. E eu vou ter uma reação semelhante àquela que eu tive durante o meu trauma de infância. Tá entendendo Sim, como sim, é? faz todo sentido. Sim, sim. Então, na hora que a gente começa a fazer o reprocessamento, que a gente começa a gente volta para a idade de 0 ano, a gente começa com a pessoa com 0 anos de idade, essa pessoa diz logo assim: ah, eu não lembro de nada. Na minha infância, eu não lembro nada. Na hora que a gente É começa a comum. reprocessar as coisas começam a aparecer. Ah, eu lembrei disso que eu não sabia que tinha acontecido. Então, na verdade, não é importante se aquela lembrança ela é verdadeira ou não, se é fruto do pensamento da pessoa ou se realmente aconteceu. O importante é que aquela lembrança, real ou não, ela está causando ali algum trauma para aquela pessoa. Então, mesmo sendo fruto do pensamento, mesmo sendo realidade, vamos reprocessar, reprocessa. É tanto que a TRG, a gente não trabalha, a gente não está muito agarrada a diagnósticos. Quando a pessoa chega para a gente não quer saber, olha, eu tenho depressão, mas você tem um diagnóstico, o médico lhe deu um papel dizendo que você tem depressão, lhe Uhum. deu medicação, a gente não quer saber disso. A gente vai reprocessar aquela pessoa independente do problema que ela tenha. Claro que a gente vai saber qual é o problema que ela tem, mas o protocolo que a gente vai seguir é o mesmo protocolo, certo? Do começo ao fim é o mesmo. Ele pode ter uma durabilidade maior ou menor, mas a gente vai seguir o mesmo caminho, porque o reprocessamento é isso. Ô, Juliana, são perguntas assim com respostas simples e diretas, mas pronto para encerrarmos. Tá, Eu estou mesmo aqui contenta. Há perguntas aqui no Instagram. E uma delas, eu acredito que é rápida a resposta, não sei, é tá. com que idade posso fazer a terapia? Pronto. Existe um reprocessamento diferenciado para crianças até 12 anos, 14 anos, dependendo da maturidade da criança. Existe um modelo para Uhum. aquilo ali. A partir dessa idade, se for um adolescente com 12, 13 anos, que já tem ali um grau de maturidade para fazer o reprocessamento do adulto, a gente já faz, Ok. tá? Mas, olha, já atendi gente, menina com 7 anos, com 5, com 2 anos de idade. Ele Uhum. pode ser feito, Sim, tá? sim, sim, Ele sim. pode ser feito tranquilamente. Claro que, né, a gente tem que ver que cada caso é um caso, mas ele pode ser feito a qualquer momento, com toda Qualquer certeza. idade. Ok. A outra pergunta é: caso saibamos de alguém que precisaria fazer a terapia, como deveríamos abordar essa pessoa sem ela se sentir ofendida ou atacada?
É uma boa pergunta, eu gostei dessa É, pergunta. é uma boa pergunta. Olha, terapia, seja ela qual for, a gente não tem como indicar, né? A gente pode até indicar se a pessoa tiver, mostrar um interesse. Olha, eu queria tanto fazer terapia, mas não sei qual que eu faço. Aí sim, você entra lá com a tua opinião. Mas, assim, terapia é algo muito individual. A pessoa, primeiro, ela precisa reconhecer que precisa da terapia. Terapia. E eu ainda digo para você, a gente é procurado por muita gente que quer Uhum. fazer a terapia e quando começa a ficar melhor, larga a terapia. Eu já tive clientes assim na parte da hipnose, começa quando acontece ali despertar um gatilho, a pessoa já não quero mais, já não Mas quero sabe mais. o que é? Existe o efeito secundário. Vamos supor, pega uma pessoa com depressão. Existe o efeito secundário de você ser uma pessoa depressiva, né? Aham. Então, na hora que eu deixo de ser depressiva, eu deixo de ser o coitado. As pessoas Já não vai ser não me dão mais a vítima. atenção que eu dava antes. E Exatamente. olha mais para mim com aquele cuidado. Olha, você tá bem. Então, existe o efeito secundário de você continuar a ser depressivo, Ou seja, ansioso, a pessoa quer né? continuar ali a ser vítima e nunca Então está assim, a aceitando. gente, fazer terapia é algo muito individual. A pessoa precisa primeiro reconhecer, entendeu? Se você vê que alguém precisa fazer terapia, não adianta você chegar e dizer, olha, eu vi uma terapia assim. A pessoa precisa despertar para essa necessidade, entendeu? Uhum. Ela precisa despertar para poder então tomar o primeiro passo, que é fazer a terapia. Excelente. E aí, essa pergunta realmente foi É. muito. É muito individual, né? É uma Sim, decisão muito individual. sim. E agora, para encerrarmos, a última pergunta é assim: quantas sessões são necessárias? Eu acho que a Juliana já falou, mais ou Ai, menos. E olha, quanto tempo cada um? Ou seja, vamos supor que é uma sessão de 1 hora ou 2 horas. Para pronto, encerrarmos, tá. se a Juliana puder responder, né? Pronto, vamos lá. Cada sessão dura 1 hora, Ok. tá? Mas eu não tenho como dizer para você que o teu tratamento vai durar 10 sessões, vai durar 20, vai durar 30. Eu não tenho como dizer. Não tem, porque Vai depender. isso é uma coisa que vai acontecendo, tá? Então, quando chega no final, que eu fiz todos os protocolos, a gente dá alta. Tem gente, por exemplo, eu mostrei para você aqui os protocolos, né? O Sim, sim, primeiro é o sim. cronológico. Tem gente que passa 15 sessões no cronológico. Tem gente que com 2 sessões saiu do cronológico. Então, não tem como eu dizer para você. Não é um tratamento de acupuntura que você pode dizer, olha, com tantas sessões você vai ter uma melhoria. Não tem como dizer. Cada caso é um caso. Já teve pessoas que tiveram alta com 5, pessoas que tiveram alta com 8, pessoas que tiveram alta com 30. Então, não tem como dizer. Agora, uma coisa eu garanto para você: a pessoa se dedicando aquelas sessões, se dedicando ao tratamento, ela vai realmente fazer muito menos sessões do que um tratamento convencional, Oh, certo? sim, sim, mas faz sentido. Ô, E, Juliana, e mas outra coisa, só para fechar, sim, sim. é só para fechar a tua pergunta. Geralmente a gente faz uma por semana, mas tem gente que quer 3 por semana, tem gente que quer duas, uma a cada 15 dias, então, mas geralmente é uma por semana, geralmente. Já teve pessoas de se você fazer 4 sessões seguidas, Uhum. entendeu? Porque a pessoa quer logo se ver livre do problema. Então, assim, é muito relativo, tá? Não tem uma receita. A única coisa que eu digo para você é que dura 1 hora e eu não tenho como determinar o número de sessões para cada pessoa. Ô, Juliana, mas também tem aquelas pessoas, eu falo porque aconteceu e ela sabe porque ela vai ouvir essa live. Hum. Há também aquelas pessoas que quer continuar nas sessões Ah, pelo apego. É ou não é? exatamente. Tem gente que quer ficar com você porque é uma bengala, é alguém que me escuta, é alguém. Mas assim, como nós temos protocolos a seguir, Aham, certo? sim, sim, Um sim. bom profissional de TRG, ele tem que fazer o que tem que ser feito. Uhum. Tá? Depois que terminar o tratamento, ficamos amigos e vamos conversar. Mas, Exatamente. né? Mas o tratamento tem que ser feito, porque
eu tenho que também ser honesta com essa pessoa, porque eu não vou ficar recebendo dessa pessoa para conversar com ela, né? Então, tem que fazer o tratamento, a coisa tem que ser realmente dentro daquilo que tem que ser feito, né? E depois a gente conversa, mas quando você percebe ali que o paciente quer usar a terapia como uma bengala, como uma conversa semanal, aí você já tem que conversar com ele, fazer uma psicoeducação Sim, para sim. que ele compreenda isso daí. Isso, na primeira sessão, a gente tem que deixar isso muito claro, né? Que é o que a gente chama de psicoeducação. Tem que deixar muito claro que o tratamento é daquele jeito, tem aquele formato. E é isso. Ou seja, Juliana, quando fazemos então a formação, se calhar, pronto, se calhar na formação já diz assim, o terapeuta tem que perceber se a pessoa já não está a ficar no processo de apego, já quer fazer Isso, da terapia uma amizade, aquela coisa isso. toda. Ok, eu passei por isso e essa pessoa vai estar a ouvir, ela sabe. Hoje somos amigas, hoje conversamos. Como é que eu posso explicar? Já não na parte terapêutica. Ela liga-me, olha, preciso disso, ou coisa do gênero, quero desabafar. Pronto, mas eu tive que realmente ali pôr um ponto final, Sim. em termos de terapia. Olha, se for o caso, procura um terapeuta que tenha já uma mentalidade ligeiramente ou até mesmo Uma parecida, outra abordagem, não é? outra abordagem, e é o que ela está a fazer. E Uhum. continuamos a amizade. Um Aham. beijinho para ela, porque ela sabe que eu estou a falar dela. É, e é isso, Juliana, é assim, as pessoas que estão aqui a seguir no Instagram, para encerrarmos essa live, estou muito feliz. Teve aqui uma pergunta que as pessoas que colocaram aqui relativamente aos preços de sessão, mas eu vou deixar aqui o seguinte, se a Juliana quiser responder, tudo bem, mas seria interessante, ou seja, se calhar no teu Instagram deve ter lá alguma forma de tentar saber os valores. Quem tiver interesse, manda uma mensagem para mim, um direct, e a gente conversa, né? Vejo a cada situação, a gente conversa, eu explico como é que ocorrem as sessões e tal. Uhum. Eu gosto de conversar um pouco antes, para a pessoa entender o que é a terapia, para ver se realmente ela está preparada para fazer aquilo ali. Como o professor Jair diz, né? Que é uma coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar. A terapia é uma terapia breve, é Uhum. uma terapia que dói, tá? Não é Chama. uma sessão de não é uma sessão de massagem relaxante, não é, né? Não é nenhum spa, nada. Dói, mas vai doer agora para não doer nunca mais. E para conseguirmos estar bem a nível É, profissional, a nível claro, amoroso. claro, para que você tenha, né, qualidade de vida em todas as posições que você joga, né? Vamos dizer. Uhum. Entendeu? Mas é Então é isso. isso. Olha, Juliana, eu agradeço por teres aceitado, ter aceitado, né, Sim, o eu meu estou sempre, convite. sempre disponível. Um beijinho para o professor Jair, que também foi assim uma pessoa muito simpática lá no congresso, que também depois, se tiver oportunidade, consiga fazer uma live com ela. Sério. E eu acredito que as pessoas que estão aqui no Instagram conseguiram, assim como conseguimos perceber o que Entender. é basicamente a TRG. Quem tiver interesse nas sessões individuais, como tratamento, ou no curso, tem o Instagram da Juliana Lima Verde, terapeuta, né? Tá como terapeuta. Juliana Lima Verde, underline terapeuta. Terapeuta. É, e muito obrigada. Né? Obrigada, querida. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição. Qualquer coisa, estamos aqui, tá E bom? vamos conversando, porque Vamos sim. precisamos dessa terapia. Olha, Beijo. um beijinho grande e uma Beijo, boa beijo noite. a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.